atribui aquilo lá, o Planck ficou desesperado. Porque o Einstein estava dando vida universal à sua constante, numa outra situação. E não mais um artefato matemático. E não mais um artefato matemático, era uma realidade da natureza. Sim, inaugurando o mesmo paradoxo que depois iria da teoria quântica. Da teoria quântica. Exato, O Millikan também não acreditou. O Millikan ficou 11 anos medindo para provar que o Einstein estava errado. Que a equação do efeito fotoelétrico, pela qual o Einstein ganhou o Nobel, estava errada. E então ele passou 20 anos medindo para provar que a medida da questão de Planck pela equação de Einstein estava furada. Ao final de 11 anos, ele obteve a questão de Planck tão precisa que ele mesmo ganhou o Nobel, 2 anos depois do Einstein. Né? Em 1940, ele confessa que passou 11 anos medindo, com absoluto ceticismo, para provar que o Einstein estava errado. Agora, você veja que, do ponto de vista epistemológico, é interessante, porque quando uma teoria ou uma hipótese é lançada e ela começa a vingar e aparecer em diferentes experimentos, em diferentes situações, você tem que acreditar que aquilo faz sentido. Então você veja que a constante de Planck funcionou para ajustar a curva no corpo negro, ela foi aplicada no efeito fotoelétrico. Em 1913 ela foi aplicada por Bohr nas transições atômicas, que explicou maravilhosamente bem o espectro de hidrogênio. Então a constante de Planck tinha que ser uma coisa da realidade da natureza universal, né? Essa rebeldia, essa coisa do ceticismo a toda prova, ou seja, eu não acredito, eu vou acabar com esse cara. Isso é um motor fundamental na história da ciência. Ele é importante. As pessoas não entendem, acham que é tudo um festival de confete, a gente concordando com quem teve a primeira ideia. Não, é a gente realmente duvidando saudavelmente até ser convencido do contrário. Um pouco é a batalha de ego, né? Mas também, realmente é um motor potente. Dentro de certos limites ela é ótima, mas assim, é um motor indiscutível de sucesso. Deixa eu fazer a nossa publicidade. Esse é o Fronteiras da Ciência. Hoje a gente está conversando sobre a biografia do Einstein, né? Como a gente já disse, Einstein virou sinônimo de gênio, né? Então, vou continuar falando. Esses trabalhos que o Einstein fez, ele não estava no ambiente acadêmico na época, né? Como é que foi isso? Não, o Einstein teve muito problema durante toda a sua vida escolar com os professores, né? Então, quando ele foi para a ETH, né, o Instituto Politécnico de Zurique, ele foi para lá com as maiores esperanças de ter um ambiente científico de alto nível, né? Mas ele logo foi decepcionado. Embora a ETH ainda, quer dizer, hoje é muito famosa, do Prêmio Nobel, e naquela época várias pessoas ilustres da história da ciência davam aula, né? O Einstein relata que as aulas eram sofríveis, né? Os professores, e aí eu estou falando de gente, né, da estipe do Minkowski. Então, que era muito bem tido na época, assim, era muito respeitado. Sim, um matemático, um físico de altíssimo fundamental. Mas então, dos co-descobridores. E aí o Einstein, eles liam. Primeiro, eles não liam a literatura da época. Eles não liam os Helmholtz, por exemplo, não era lido nem usado nas aulas. Hoje a gente também não lê a literatura daquela época. Também. No máximo uma nota de rodapé no Callen. E depois os professores davam aula lendo o livro. E isso era uma coisa de mão. O Einstein não tinha uma tolerância zero para mediocridade. E ele não escondia. Então, ele passou a abandonar as aulas da ETH, o que atraiu para ele a raiva de todos os seus professores. Então, quando ele se formou, ele não conseguiu nenhuma posição em nenhuma universidade porque os seus professores ou não aceitavam ou não recomendavam para outros. E o Einstein, com uma inocência enorme, né, pedia aos seus professores para dar carta de recomendação para outros, onde tinha cargo de assistente. E depois se sabe que aqueles professores não davam a carta de recomendação, davam uma carta contra recomendação, né? Não recomendando. E o próprio Einstein, isso a gente sabe com as cartas que ele trocava com a Mileva. Bom, então o Einstein não conseguindo... Mileva é a esposa dele. Foi a primeira esposa dele, foi colega de turma na ETH. Como ele não conseguindo emprego na academia, que era o que ele queria, ele conseguiu, por influência de um amigo dele da escola, né, o emprego em Berna, né, no escritório de patentes de Berna. Então ele foi trabalhar no escritório de patentes de Berna, analisando patentes, né? Então, e ali foi que ele realizou todo o seu trabalho até 1900. Ele só veio, o primeiro emprego do Einstein em academia, na universidade, foi em 1908. Então ele trabalhou de 1902, quando ele começou no até 1907. Lembrando que o Einstein nasceu em 1879. 1879. Então, aos 23 anos ele foi para... E ele escreveu e publicou os trabalhos com 26 anos de idade, né? Ele entrou na universidade com 17 anos. Ele era o aluno mais novo da turma. O Einstein, ele teve problemas, acho que na década de 30, 40, como físico judeu na Alemanha, né?
Então, como é que é essa questão na época? Porque a ciência em geral ela é e deve ser avaliada pelo seu conteúdo, não pelas características pessoais da pessoa que propõe. Mas isso é uma coisa que naquela época não era muito bem compreendida. Então, até que ponto isso pode ser a causa, por exemplo, do atraso que a Alemanha teve no programa nuclear durante a guerra? Porque os Estados Unidos venceu, né, essa corrida, sorte. até por influência do próprio Einstein, que escreveu contando, né, avisando que existia essa possibilidade da Alemanha estar desenvolvendo... Avisando não, pedindo, façam. Bom, mas né, ninguém tinha evidências concretas de que realmente estavam... Então ele aventou a possibilidade Ele e outros. Né? E aí se criou o projeto Manhattan, né? Então, quanto a negação de toda essa física, porque a própria validade da física proposta pelo Einstein era negada pelo fato da origem judaica dele. Se pode afirmar isso, que os aliados venceram a guerra por causa do antissemitismo? Mas deixa eu só voltar um pouco, que eu acho que eu não comentei apropriadamente. A história do Einstein, quando ele fez o trabalho, que ele estava no escritório de patente. Eu acho que precisa acrescentar uma coisa muito importante. É que ele não estava na academia, e não só isso. Ele fez os seus trabalhos absolutamente sem nenhum auxílio da academia. Quer dizer, ou seja, ele não fez trabalho como a gente conhece hoje, que tem um orientador que trabalha. Ele discutiu todo o seu trabalho com 3 colegas dele, absolutamente fora da academia. Então, era um engenheiro muito inteligente, que era o Michele Besso. Muito inteligente, mas muito dispersivo, e isso ajudou muito o Einstein. Ele era muito inteligente, mas escreveu uma baixa produção. Um filósofo que não sabia o que fazia, ficava segurando, e um matemático. Então, ele, com esses 3 colegas, e muito pouco com a Mileva, né? Então, com esses 3 colegas, que era a sua caixa de ressonância no momento, ele discutia com eles o que estava fazendo. Então, portanto, ele só queria uma pessoa para ficar ouvindo as coisas que ele estava dizendo. O Michele Besso ajudou muito. Bom, voltando então, em 1933, o Einstein sai quando o Hitler chega ao poder, o Einstein vai para os Estados Unidos, e ele, depois de 1933, jamais volta à Europa. Há uma cena tocante relatada nas biografias, é que ele leva a segunda mulher dele e mostra a casa de praia que eles têm. Vocês podem olhar, é a última vez que você está olhando para essa casa. Então eles fogem, vai para os Estados Unidos e nunca mais voltam. Mas o problema do antissemitismo na Alemanha era muito grave muito antes disso. E o próprio Einstein foi vítima disso muito antes disso. Na década de 20, ele foi vítima o Johann Stark, que é um físico muito famoso, né? Tem um efeito Stark, né? Fez uma guerra imensa para destruir a reputação do Einstein, né? E tentou associar uma ciência judia que não tinha valor. Então, isso em 1921, 22, uma palestra que o Einstein deu na Universidade Alemã foi invadida por jovens nazistas, naquela época já. Portanto, 1933, com a chegada do Hitler ao poder, só consolidou uma posição que havia. Agora, isso Einstein é digamos, o mais conhecido de todos os perseguidos. Portanto, era um alvo fácil. Né? Mas todos os outros que emigraram, para os Estados Unidos principalmente, mas para outros países da Europa, né? Então, muitos foram lá para o norte, né? Para a Dinamarca, então, mas a maioria foi para os Estados Unidos. Então, quer dizer, foi esse pessoal que de fato fez o projeto Manhattan, e só por eles, vocês sabem muito bem que até esse período, até a Segunda Guerra, os Estados Unidos estavam numa posição científica muito atrás da Europa, né? Então, toda a ciência importante que se fazia era na Europa, e muito na Alemanha. Então, esse pessoal Eles todo... ganharam de brinde, né? Então esse pessoal todo foi para os Estados Unidos, e esse pessoal levou toda a tecnologia, e eles sabiam o que estava sendo feito, sabiam o que era possível fazer. Então, portanto, então, todo esse pessoal judeu, não só alemão, mas gente que era lá do leste europeu, que estudava na Alemanha, que teve que fugir, sabia que tudo estava sendo feito. Uma curiosidade nessa história toda, que pouca gente conhece, né? Por que é que os Estados Unidos, então, fez a bomba antes dos alemães? Porque lá, os alemães que ficaram lá na Alemanha também não eram desprezíveis, eram pessoas que conheciam. Tá certo? Quem chefiava o programa alemão era Heisenberg. Nada menos. Então, agora, por que então que eles não fizeram, os Estados Unidos fez? Tem uma história muito interessante que pouco é divulgada. É que é o seguinte, havia um problema lá para você, como é que você faz o resfriamento dos nêutrons, né? Então, tinha 2 hipóteses, ou fazia com água pesada ou fazia com grafite. Eram as 2 hipóteses que... Então, como é que você sabe qual é que é melhor? Você calcula a seção de choque. Então, em termo técnico, enfim, você calcula a capacidade de absorção do nêutron por um material. O Heisenberg tinha um estudante que fazia os cálculos, e o Fermi tinha o seu estudante que fazia os cálculos também. Então, nesse momento, foi
40, nesse momento ninguém estava mais publicando seus resultados na literatura. Todo mundo fazia secretamente. Você sabe hoje que foi assim. Então, o estudante do Heisenberg fez o cálculo e mostrou que a seção de choque para água pesada era maior do que grafite. Foi um erro que ele cometeu na conta. Foi um erro que... E o estudante do Fermi mostrou que a seção de choque do grafite